Olá, Áries! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô, Áries, para esta semana. Atenção, farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Áries, atenção, carta número 1 da sua leitura. Primeira carta nós temos Estrela. Carta número 2, Áries, nós temos Temperança. E carta número 3, nós temos aqui, atenção, a energia do Sol. Aqui está falando sobre conciliação nessa semana, tá? Aqui está falando de uma relação muito positiva entre energias. Essas energias, tanto Temperança quanto a carta do Sol, elas falam do ponto de conexão. E esse ponto de conexão ele é muito positivo. Por essas 3 cartas aqui, claro, eu vou tirar mais cartas, Áries, vou trazer mais informações aqui para você. Mas por essas 3 cartas aqui já está falando que você está conciliando algo com alguém, chegando a uma conclusão entre 2 ou mais pessoas, ou é algo interno dentro de você que começa a fazer sentido, onde você onde você tem a conexão, o entendimento sobre algo muito positivo, que é a carta da Estrela. Então nesta semana a gente pode ter sim uma linha divisória, um divisor de águas, né, onde define uma situação que estava indefinida, onde representa uma situação que estava indefinida, e a partir desta semana, então, tem um marco, né, não só um marco temporal, mas também energético, onde coloca você em um novo patamar, em um novo entendimento. Inclusive aqui falando sobre negócios positivos, negócios, contratos, negociações, relação, sabe? A relação ela desenvolve, ela vai, ela funciona, tanto externamente quanto internamente. Então se você está passando aí pelos últimos dias, carta da Estrela sempre pós-torre, né? Então se você está passando por alguns dias de dúvidas, né? Semana passada, retrasada, dúvidas, inseguranças, sem saber sobre algumas definições, então inclusive até mesmo essa questão emocional tomando uma forma mais calma nessa semana, mais tranquila, né? De compreensão sobre o que realmente está acontecendo. Então, Áries, carta número 1, já pulou aqui da minha mão, nós temos um 5 de paus para a leitura sobre trabalho. Então, falando sobre trabalho, Áries, carta número 1, 5 de paus. Carta número 2, vamos ver aqui, carta número 2, nós temos um 6 de copas. E carta número 3, nós temos aqui um 3 de copas, perfeito, tá? Então 5 de paus e 6 de copas, falando de algo com alguém que ainda está em aberto na questão profissional. Vocês já conversaram sobre isso, já tentaram se entender, já tentaram conversar. E quando eu digo se entender, não é no sentido de atrito ou problemas no trabalho, tá, Áries? Mas no sentido de conexão mesmo. Às vezes é um trabalho que foi entregue, mas não foi bem aceito, ou é uma conexão profissional que funciona, mas ainda não funciona 100% quanto deveria. Então aqui está falando de uma situação no trabalho recorrente, parece que é recorrente essa situação que acontece lá, ao qual, né, a gente tem a Estrela ressoando em 3 de copas. 3 de copas, conciliação também, uma carta super positiva para as relações humanas, profissionais e relacionamentos de todas as formas. Caiu aqui no trabalho, então realmente muito positivo. Nessa semana você tem algum vai e vem, sabe? É uma documentação, é um projeto, é uma situação. Ele vai e volta com alguns feedbacks, então isso já aconteceu. Mostra aqui na leitura assuntos recorrentes, como se você já tivesse falado, tentado, negociado, ou até mesmo você negou alguma coisa porque não estava de ok conforme você estava solicitando. Então aqui a gente está falando de uma situação, né, que se retroalimenta e que se torna repetitivo, que assim, é justamente o 5 e o 6, né? O 5 de paus e o 6 de copas. Só que nesta semana, então, como nós temos Estrela, Sol e 3 de copas, existe o comprometimento, existe a conciliação, o entendimento. A assinatura de alguns contratos podem acontecer nessa semana. E claro, quando eu falo assinaturas de contrato na questão profissional, estou falando de dinheiro, estou falando de abono, estou falando de crescimento, de reconhecimento. Então sim, parece que tem algo que deslancha nessa semana, Áries. Parece que tinha algo que antes escorregava, barrava, tinha um obstáculo, um fim da linha, uma porta fechada, sabe? Mas não algo ruim, porém do próprio projeto, compreende? Da própria situação. Nem sempre um obstáculo é porque algo deu errado, estava ruim. Às vezes faltou realmente alguma coisa para conseguir seguir adiante. Então nessa semana não é uma questão de superação de um obstáculo, mas sim de uma conciliação. Agora realmente entra nessa frequência e a partir dessa frequência, isso é muito importante, tá, Áries? A partir desta frequência que o desenvolvimento, a prosperidade, ela continua. Então me parece que algo estava em desenvolvimento,
tem uma situação que retroalimenta e precisa chegar num status X para conseguir avançar. Nessa semana você consegue aquilo que estava faltando, ou consegue desenvolver, ou consegue superar, ou consegue apaziguar, enfim, com esta pessoa ou essa situação. E aí, a partir disso, carta do Sol, né? Então, grandes aberturas de caminhos profissionais. Uma semana muito promissora, muito bonita, tá, Áries? Uma semana realmente gostei aqui, ó, estrela com 3 de copas. Fala, inclusive, de uma vibração interna, de uma motivação, sabe? A repaginada do projeto, do processo, do trabalho, do porquê a mais. Agora eu entendo o porquê, agora eu quero fazer isso. Então, realmente, uma energia muito boa e muito positiva aqui para trabalho. Caiu da minha mão um 4 de ouros, eu já vou considerar aqui a primeira carta da próxima leitura. E Áries, agora iniciando então, né? A leitura de relacionamentos, bastante atenção. Eu só quero lembrar você, Áries, de deixar um joinha aqui no vídeo, que é muito importante. Aproveita, deixe uma mensagem. Claro, Áries, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Deixa um joinha e se inscreve no canal. Leituras como essa, rápida, clara e objetiva, sempre, todos os domingos, às 5 horas da tarde. Isso mesmo. Todo domingo, 5 horas da tarde, tem vídeos novos aqui para você iniciar a sua semana sempre muito bem informado. Seja muito bem-vindo, deixa o joinha, se inscreve no canal para você continuar recebendo essas leituras. Áries, agora vou iniciar a leitura de relacionamentos. Primeiro a leitura para os solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Na sequência, para quem está namorando, para quem está noivo e para quem está casado. Áries, atenção. Carta número 1, a gente já viu um 4 de ouros. Carta número 2, acabou de pular aqui um 7 de espadas. Carta número 3, solteiros, atenção. Carta número 3, um 8 de ouros. 4 de ouros, 7 de espadas e 8 de ouros. É uma semana para você ter atenção, tá? Me parece aqui que você está empolgado com alguém ou está tentando antecipar alguma coisa referente aos eventos que vão acontecer nessa semana. Bastante atenção com o que eu vou falar agora, tá? Aqui está falando de um processo que está tentando achar o equilíbrio. Ou você tentando algo com alguém, ou alguém tentando algo com você. Leitura para os solteiros, né? Então aqui é uma conexão que está tentando acontecer. Complexa leitura, atenção. Mas eu vou explicar tudo para você. Essa conexão ela acontece de forma ativa, ou seja, eu sei quem é a pessoa e eu tento me conectar com ela. Talvez alguém tentando se conectar com você. Ou essa conexão ela é no plano astral, tá? Por causa da carta do Sol e a temperança, né? O anjo ali, a temperança e tal, já falando do plano astral. Então, essa conexão ela pode ser energética através de uma intenção, inclusive com alguém que você ainda não conheça fisicamente. Então, pode ser tanto fisicamente, presencial, eu sei de quem eu estou me referindo, ou pode ser justamente pela energia se encaixando com essa pessoa. A grande questão é, a previsão desta semana é que vai ter uma fagulha, vai ter uma chama, vai ter algo que brilha, sabe? Algo que momentâneo. Ou vai ser com a pessoa que você conhece, ou vai ser com a pessoa que você não conhece. Mas esse momento, nessa semana, a carta do Sol tá ali, né? Então vai acontecer essa fagulha, essa intersecção, vai acontecer esse movimento, onde vocês vão ter essa conexão. E aí, essa conexão, chamei de chama, uma fagulha, né? Exatamente por quê? Porque ela acende, ela liga. E aqui nós temos o 4 de ouros com o 7 de espadas. E é nesse ponto que você tem que ter atenção, tá, Áries? Me parece que você está pronto para uma conexão, sabendo disso ou não. Seja por querer alguém ou seja por carência. Seja por querer alguém ou por estar reclamando de alguém. Aqui a leitura está mostrando que você está tentando buscar, tentando encontrar, tentando se conectar com algo ou com alguém. De forma consciente ou astral, como eu expliquei aqui na leitura. E como nessa semana tem essa brecha, tem essa conexão, a inspiração vai ficar muito em alta, que é o 8 de ouros. Então, esse movimento é uma chama, uma fagulha, uma faísca, mas ele acende o fogo, ele acende a vibração e faz criar expectativas. E é nesse ponto que você precisa ter a atenção. Por quê? Para não se jogar, para não se lançar só por causa dessa fagulha. Ela pode acender uma chama, mas ainda assim é muito efêmero, ela pode apagar. Então é importante isso, tá, Áries? Isso é muito importante porque essa conexão com essa pessoa vai acontecer nessa semana e você tem que saber supervisionar isso muito bem, com os pés no chão. E é por isso que a gente tem um 8 de ouros aqui. E um 4 de ouros aqui também. O 4 de ouros ele é mais retenção, né? Tipo, eu fico mais na minha, jogo, sou mais... não é plano mental propriamente, mas é mais lúcido nas emoções, nas razões. Então,
ele pondera muito bem um 4 de ouros com o 8 de ouros, né? O 8 de ouros, 2 vezes o número 4 de ouros, inclusive, né? Então, mas ainda assim com grandes aberturas de caminho. Me parece, Áries, que você vai ter uma grande conexão com uma pessoa nessa semana, e se você for afoito, com sede ao pote, pode estragar tudo. A grande questão aqui da leitura é vá, mas vá com calma, vá olhando, vá se observando, não entregue seu coração numa bandeja logo na primeira vez, tá bom? Vá se policiando, mas aqui tá falando de uma conexão sim muito positiva e muito significativa para você. Uma excelente leitura para relacionamentos solteiros para Áries nessa semana. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Áries, atenção, carta número 1, relacionamentos. Carta número 1, Áries. Carta número 1, temos aqui um As de ouros. Carta número 2, nós temos um 5 de ouros. Carta número 3, nós temos um 3 de espadas. Cuidado com contratos. Contratos e negociações. Vocês podem perder o dinheiro ou ter um prejuízo, tá? Aqui está mostrando que vocês estão tentando fechar algum negócio, alguma compra. Vocês estão num processo de negociação ainda. Ou, tá muito astral essa leitura aqui, tá? Por causa da carta da temperança. Então, não é que a carta da temperança signifique isso, mas, enfim, em todas as cartas que já saíram aqui, essa é a comunicação. Então, vocês estão querendo buscar algo no plano astral e já está se materializando nessa semana aquilo que vocês estavam buscando. Então, é como se algo paralelo estivesse acontecendo a partir da ideia, intuição. E, segundo, pode de fato ser material, uma negociação, ou seja, estamos negociando para compra, para venda, para empréstimos, para, enfim, consórcio, ou o que for, bastante atenção, redobre a sua atenção, tá? Aqui tem uma grande chance, ou vão oferecer uma oferta para você essa semana, que é o As de Ouros, né? As de Ouros é sempre início, então tá começando esse projeto, esse processo, assinatura de contratos, ou é uma oferta para vocês, a família de vocês, de repente de uma promoção, enfim, desconto, alguma coisa, tá? Mas que envolve o conteúdo familiar. E aí aqui a leitura está dizendo bastante atenção porque vocês podem ter um grande prejuízo por não observarem os detalhes dessa negociação. Ah, Velasco, então significa que a negociação é ruim? Não, não foi isso que eu falei. O prejuízo vem por não observar os detalhes. Então pode ser um excelente negócio, mas se tiver uma cláusula, se não assinar um contrato, se não tiver ali um adendo, alguma coisa que proteja vocês, sim, de fato, poderá ser um negócio ruim. Então, bastante atenção. A leitura ela é importante porque ela já previne isso, né? Ela já alerta, e esse é o intuito aqui da leitura, né? Claro, fazer as previsões da melhor forma e sempre positiva, né? Mas nem sempre a vida traz essa leitura positivista, né? Às vezes a realidade é assim. E o alerta é muito bem-vindo, tá, Áries? Então vocês, a família de vocês, muito alerta com o financeiro nessa semana, com propostas muito mirabolantes, muito tentadoras, porque, né, embutido ali pode ter um prejuízo que seja invisível nesse momento, mas que vá se revelar em breve. Áries, aproveite a oportunidade e comece hoje mesmo a oração do Arcanjo Miguel. Eu vou deixar aqui o vídeo da oração do Arcanjo Miguel. Comece, faz hoje, volta a fazer, eu convido você. É uma oração muito forte, muito poderosa, que com certeza vai fazer grande diferença, positiva, claro, na sua vida. Se o vídeo não apareceu aqui, encosta na tela do seu celular com o seu dedo que vai aparecer aqui, ó. Clica aqui nesse vídeo e comece hoje mesmo. Um grande beijo para você e até esse vídeo.